Olá a todos, mais uma vez, e vou começar a aula por responder a perguntas que me foram colocadas na semana passada. Portanto, a Ana pediu-me para eu dar algumas sugestões em relação a como vender as obras de arte e eu tenho algumas sugestões. A minha especialidade não é essa, portanto, eu sou artista, eu não sou marchand. Eu não vendo pinturas. De qualquer forma, existem algumas dicas que eu penso que podem ser muito úteis. Que é. Já agora só uma pergunta. Eu estou a receber mensagens de pessoas a perguntar quando é que começa a aula. Se alguém for amigo da Maria João Silva, por favor, mandem-lhe mensagem privada a dizer que a aula já começou e que está no meu mural. Porque eu não posso responder a mensagens quando estou a dar aula. Mas como eu estava a dizer antes da interrupção, que é há uma série de dicas que vocês podem usar para começar a vender obras de arte. Falo-vos já não só por experiência própria, mas também por vários estudos que foram feitos sobre o assunto. A esmagadora maioria dos vossos clientes vão ser amigos de amigos. Portanto, começa já por aí, que é, se vocês querem começar a vender, peçam aos vossos amigos que vos comecem a promover enquanto artistas. Isso é muito mais importante do que vocês tentarem vender as vossas pinturas. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ver isso e ninguém gosta de ouvir um vendedor. Cansa. Agora, quando é um amigo de um amigo a dizer epá, isto é mesmo bom, geralmente para já nós confiamos nos nossos amigos. Eles não nos diriam isso se não fosse verdade, não é? E isso faz também com que o amigo do amigo, amigo é. E então o que nos leva ao segundo pensamento, que eu penso ser igualmente importante, que é, houve uma, houve uma diretora comercial da Arena O2, aqui em Londres. A Arena O2 é semelhante ao Pavilhão Atlântico, em Lisboa. Portanto, é uma das principais salas de concertos do mundo. É onde tocam as grandes bandas. E ela era uma das diretoras financeiras da Arena O2. E isto há 17 anos atrás, quando eu vim para Londres e quando Londres era Londres, que esta cidade está absolutamente irreconhecível. Quando Londres era Londres, ou seja, quando financeiramente era uma capital a nível mundial, em termos de ideias, era uma cidade visionária, era pioneira em termos de pensamento. Quando o governo britânico ainda investia em cultura, que isso tudo desapareceu. Nos últimos 5, 10 anos tem sido um desastre. Quando Londres era Londres, os artistas moravam em Londres. Agora ninguém mora em Londres. Esqueçam, está tudo no estrangeiro. Quando Londres ainda tinha pessoas cultas que moravam cá dentro, porque não era baseado em dinheiro, era baseado em valor. Portanto, se vocês tivessem algo para contribuir para a sociedade, Londres tinha espaço para vocês. Quando Londres era Londres, e depois vamos passar ao ponto importante, volto a repetir, quando Londres era Londres, há uns 15 anos atrás, eu fiz um curso que foi ensinado por essa Lucy, eu não me lembro do apelido, e ela era como eu disse, era uma das diretoras comerciais da Arena O2, e ela ensinou-nos algumas coisas que eu nunca mais me esquecerei, nem nenhum dos meus colegas. Esses cursos eram gratuitos e eram pagos pelo governo britânico e era como ter sucesso como artistas. Portanto, era ensinar artistas a ter sucesso comercial. A Lucy ensinou-nos que as pessoas não compram produtos. Isso é mentira. Ou melhor, não é o mais importante de se comprar algo, não é o produto. As pessoas compram pessoas. As pessoas compram pessoas ou então as pessoas compram um sonho. As pessoas compram um universo paralelo onde gostariam de viver ou que gostariam de visitar. Portanto, isto é muito importante se quiserem vender a vossa arte, que é, em primeiro lugar, as pessoas não compram pinturas, as pessoas compram um pedaço do artista. Literalmente. É um bocado como as relíquias medievais na Idade Média, que como aquele pedacinho de pano, ou como aquele osso, ou como foram tocados ou vieram de um santo, é como se tivessem um poder mágico, não é? E o mesmo acontece com a arte, em que, se vocês admirarem um artista, quase
qualquer coisa que o artista faça vai vender. Porque é um pedaço do artista que está à venda. Ao vocês terem um objeto dessa pessoa, desse artista, é como se essa energia entrasse pela vossa casa adentro. Portanto, isto é pensamento mágico. Isto é absolutamente irracional, como é óbvio. Mas é um mecanismo muito importante na venda de arte. E eu gostava de frisar que isso é mesmo muito importante. As pessoas compram pessoas. Ou então compram um sonho. Está bem? Portanto, se a vossa arte as transportar para um mundo de sonho onde elas gostariam de ir, pode até ser desagradável, mas tem que ser cativante. Tem muito mais hipóteses de vender. Mas pergunta agora para o público todo, que é, e eu quero ver toda a gente a responder. Já sabem a resposta. Isto é uma marotice minha. Eu às vezes gosto de fazer perguntas que toda a gente sabe a resposta. Mas por favor, escrevam. Porque nós somos sapos de cozedura lenta. Vocês sabem aquela. Eu acho isto terrível, mas vocês sabem que se aquecerem a água devagarinho, os sapos nem se apercebem que estão a começar a ser cozidos. E, portanto, não fogem da água a ferver. Isto é incrível. Os seres humanos são exatamente iguais. E eu vou dizer, nós somos sapos de cozedura lenta. E então, gradualmente, nos últimos, quê? Eu diria que talvez nos últimos 100 anos, mas é muito pior nos últimos 30, 40 anos, tem-nos feito uma lavagem cerebral que é todos os nossos sonhos são possíveis. Se tu realmente acreditares, tu vais conseguir. Este tipo de mentalidade, isto é capitalismo, como é óbvio. Aliás, vai para além do capitalismo. Isto é neoliberalismo. E é por isso que eu estou a dizer, nós somos sapos de cozedura lenta. Nem nos estamos a perceber que os nossos direitos estão a ser retirados, a nossa capacidade de pensar está a ser retirada. Porque é cozedura lenta. E então, há uma coisa que eu queria perguntar já. Quem é que acham que vai vender mais arte? Alguém com muito talento e sem contactos? Ou alguém que não pinte nada, mas que tenha centenas de amigos milionários? Escrevam. Quem é que vai vender mais enquanto artista? Volto a repetir. Alguém com muito talento, mas sem amigos? Ou alguém que começou a pintar agora, mas conhece as pessoas certas? Escrevam, está bem? Vamos escrever enquanto eu trago os livros que vos vou mostrar. Escrevam, que é para não sermos tontos. Está bem? Que é para não nos convencermos de coisas que não são reais. Para não vivermos num mundo de ilusão, num mundo de quimera. Escrevam. Vamos tornar isto bem real. Por escrito. Porque quem diz que é o valor que conta, das duas uma, ou está a viver num mundo de quimera, ou então está a pôr mais fogo nesta cozedura lenta para ver se os sapinhos começam a morrer sem se aperceberem. Está bem? Eu acho que é mesmo muito importante de vez em quando termos estas chamadas de atenção. Isto não é ser amargo. Eu adoro a minha carreira. Eu tenho uma carreira. Mas também conheço dezenas de artistas com muito talento que não têm carreira nenhuma e que foram obrigados a trabalhar noutras áreas profissionais. É por eles que eu falo, não é por mim. É por eles. Então, querem vender arte? Ana, se estiveres a ver esta aula, espero que sim, 2 livros que eu recomendo altamente. Estão em inglês. Peço desculpa, eu não conheço nenhum manual em português. Porque não conheço. De certeza que há manuais bons. Mas estes 2 livros são excelentes para quem falar inglês. O Art Marketing 101 e o Advanced Strategies for Marketing Art. Portanto, se vocês estiverem mesmo a começar, comecem pelo Art Marketing 101. Se já tiverem algum portfólio, se já tiverem pinturas, se já tiverem alguns amigos, então o Advanced Strategies for Marketing Art é mais importante para vocês, se já estiverem numa fase mais avançada. Ambos foram escritos pela mesma pessoa, portanto, a Constance Smith escreveu ambos os livros. E há uma outra coisa que eu gostava de vos dizer, e contra mim eu falo, porque a minha função aqui, nestas aulas de pintura, é puxar pelo vosso talento. É fazer com que vejam melhor e, como tal, pintem melhor.
Mas contra mim falo, porque a realidade, e mais uma vez isto agora é triste, e agora sim, aplica-se a mim também. Estou um bocado chateado com o público, por uma razão. Vários testes foram feitos por psicólogos a nível mundial e os resultados são mais ou menos iguais. Quer dizer, no mundo ocidental foram feitos em vários países. Não sei se isto se aplica ao resto do mundo, mas de certeza que se aplica. Porque o mundo ocidental, neste momento, é o mundo. Portanto, o Oriente está altamente ocidentalizado. E os testes não são muito bons, que é o visitante médio de um museu de arte, portanto, já são pessoas com um certo interesse em arte, não é? O visitante médio de um museu de arte, em média, não olha mais do que 5 segundos para uma pintura quando é uma obra-prima. Vou voltar a repetir. Todos os Rembrandts deste mundo, todos os Leonardos da Vinci, não cativam as pessoas mais do que 5 segundos. Isto é inacreditavelmente terrível. E como é que os cientistas sabem isso? Porque tinham câmaras escondidas, portanto os visitantes de museus não sabiam que estavam a ser estudados ou observados. Isto é importante, porque senão fingiriam que olhavam para a arte muito mais tempo. Isto eram testes feitos em segredo, em que câmaras escondidas detectavam o movimento dos olhos e em que direção é que as pessoas estavam a olhar. Portanto, volto a repetir, mesmo as melhores pinturas do mundo, em média, só recebem perto de 5 segundos de atenção do público em geral. Uma última conclusão. As pessoas gastam muito mais tempo a ler as explicações das pinturas do que a olhar para as pinturas. E as pessoas gastam muitíssimo mais tempo a ler livros que explicam as pinturas do que a olhar para as pinturas. Isto é terrível. Portanto, isso mostra até que ponto nós somos inaptos a apreciar e a julgar arte. Inaptos. Ou seja, nós temos milhares de imagens à nossa volta, mas somos analfabetos. Visualmente falando, somos incrivelmente analfabetos. Não olhamos mais do que 5 segundos para uma pintura. Claro que europeus, Anabela, os europeus são os piores. Os piores. Quanto mais luxos nos cercam na vida, menos nós damos importância a certas coisas. E, portanto, estes estudos, volto a repetir, foram feitos em vários países, a nível mundial. O Reino Unido entrou, os Estados Unidos, a Alemanha. Eu agora não me recordo da listagem de países. Não, acho que Portugal não estava lá, nem o Brasil. Não me lembro de ter visto. Talvez seja mais no mundo anglo-saxónico. Até porque estes estudos geralmente são feitos no mundo anglo-saxónico, não é? Eles ainda têm mais capacidade financeira para financiar este tipo de estudos. E portanto, volto a repetir. A maior parte das pessoas é tão ignorante que decide se gosta de uma pintura ou não em menos de 1 segundo. Isto é inacreditável. Isto é ignorância pura. E, portanto, volto a repetir, o marketing é muito mais importante do que competências técnicas. Infelizmente. E contra mim falo, como vosso professor de arte. Está bem? Mas eu não minto. Acho que é mesmo importante sabermos isto. E, acima de tudo, lidar com a verdade. Agora, vou só... como ainda estamos numa parte de teoria, vou só ler-vos só mais um bocadinho deste livro, como eu li na semana passada, não é? E se não viram a aula da semana passada, por favor, vejam. E este livro tem aqui uma... Ainda voltando à questão de... Voltando àquela questão das sombras, que foi falada na semana passada, de pintar o retrato do Buda e também da primeira obra de arte segundo a mitologia grega, não é? Que era o retrato do namorado daquela menina de Corinto. E eu agora vou ler e vou traduzir diretamente do inglês, porque eu não tenho a versão portuguesa deste livro, mas está publicado em português. De qualquer forma, eu vou traduzir. Havia um pintor antigo grego chamado Zeuxis, e Zeuxis pintou uma imagem de um rapaz a segurar num cesto. Um cesto, talvez às costas. Essa pintura já não existe. Foi há 2500 anos, talvez, algo assim. E ele estava a segurar num cesto e o cesto tinha uvas.
E então, de acordo com a lenda, vinham os pássaros do céu para picar as uvas, porque achavam que eram uvas verdadeiras. Achavam que a pintura eram mesmo uvas a sério. E agora eu vou-vos ler, estou na página 82 e vou traduzir diretamente o inglês, portanto perdoem-me se me engasgar. Diz-se que Zeuxis afirmou que os pássaros, ao picarem as uvas, demonstravam que não tinham medo do rapaz que tinha sido pintado nessa imagem. E então houve duas explicações que foram propostas. Uma, que foi escrita por Plínio. Nós já falámos de Plínio na semana passada, aquele historiador romano. Lembram-se quando ele falou das sombras da mitologia grega, o primeiro retrato de sempre. Esse mito foi perpetuado por Plínio, porque o historiador romano escreveu os mitos gregos. Portanto, uma explicação que está encontrada nos textos de Plínio sugere que o rapaz não tinha sido tão bem pintado quanto as uvas. Mas outra explicação, por Séneca, portanto Séneca também foi um intelectual romano muito importante, outra explicação de Séneca manteve a ideia de que este incidente, este episódio, mostrava que enquanto um retrato idealizado, a pintura do rapaz era superior às uvas. Ora, eu vou ter que explicar este texto, mas por outras palavras, porque está muito mal traduzido por mim. A ideia é que já no mundo romano havia este antagonismo de gostos. Por um lado temos Plínio, que acredita que a arte deve imitar a realidade e, portanto, as uvas estão mais bem pintadas que o rapaz, porque as uvas até enganaram os pássaros, enquanto que o rapaz não. Os pássaros sabiam que o rapaz era pintado, mas enganaram-se com as uvas. Portanto, segundo Plínio, a arte deve imitar a realidade. E depois temos Séneca, que acredita no oposto. Acredita que as uvas são inferiores na pintura, não é? Do que o retrato do rapaz, porque não são tão idealizadas. São demasiado realistas. Segundo Séneca, isso prova que o rapaz foi mais bem pintado, porque está mais ideal, está menos parecido com a natureza. E esse contraste entre realismo e idealismo sempre lutou ao longo da história da arte. Portanto, nós tivemos períodos mais realistas e depois tivemos períodos mais idealistas. E a maior parte da arte talvez esteja alguns no meio, não é? Mistura idealismo com realismo. Mas estas lendas são muito... Eu acho-as muito bonitas porque explicam o nosso próprio gosto através de outras palavras e outras realidades. E agora eu vou-vos ler mais um texto que... Onde é que está? Onde é que está? Eu esqueci-me de marcar no livro. Senão eu conto-vos a história, porque eu sei a história. Onde é que está esse texto? É melhor eu contar-vos a história. Porque... cá está. Não, desculpem. Eu vou-vos contar a história, porque eu sei a história e não estou a achar a página. Além de que eu traduzo tão mal do inglês enquanto estou a falar português, que não há vantagem de eu vos ler isto. Mas a história é outra lenda grega, e eu gosto muito dos gregos, gosto muito das lendas gregas. A história dizia que os dois maiores artistas da Grécia Antiga estavam a fazer uma competição para ver quem era o melhor pintor. Quando eu digo artistas, estou a falar de pintores agora. Portanto, temos Zeuxis, novamente, aquele que acabei de ler, do rapaz a segurar num cesto com uvas. Zeuxis, a competir com a Parrásio. Eu não sei como é que se diz o nome em português. Em inglês é Parrhasius, mas acho que é Parrásio. E então, o que é que eles fizeram? Os dois criaram duas pinturas. Portanto, Zeuxis fez a pintura dele, criou uma natureza morta tão incrível, que, mais uma vez, as aves vieram do céu para tentar comer as frutas. Mas como voavam tão rápido para tentar agarrar na uva e fugir, batiam no fresco e caíam inconscientes no chão, porque batiam na pintura a alta velocidade, caíam inconscientes no chão, voltavam a acordar e fugiam. E quando Zeuxis e a multidão, porque isto era um concurso público, quando Zeuxis viu este fenómeno, Zeuxis começou a sorrir porque sabia
que ia ganhar o concurso. Ele era tão bom, que até enganava a natureza, não é? Parrásio estava em silêncio, do outro lado, e não queria mostrar a sua pintura. Só estavam assim umas cortinas a tapar a pintura. E Zeuxis, assim meio malandro, meio maroto, disse: Parrásio, dá-nos por favor a honra de mostrar a tua superioridade, porque tu és tão bom pintor que certamente irás ganhar este concurso. E Parrásio não queria mostrar. E então Parrásio finalmente disse: Zeuxis, dá-me tua honra de abrires as cortinas para revelar a minha pintura. Porque na Grécia Antiga escondiam-se as pinturas novas com cortinas e depois as cortinas eram abertas quando uma obra de arte era mostrada ao público. Então Zeuxis aproxima-se, tenta puxar a cortina, mas apercebe-se que não está a conseguir. A cortina não move. Então nesse momento Parrásio sorri e o público afirma a superioridade de Parrásio. Porquê? Porque Zeuxis era tão bom que conseguiu enganar a natureza. Mas Parrásio era tão bom que conseguiu enganar Zeuxis. Aquelas cortinas eram a pintura. Não havia cortinas reais. Ele pintou as cortinas. E, portanto, este concurso, claro que isto é mítico, mas são histórias muito bonitas, mostra o poder que o realismo tinha na Grécia Antiga em termos da imaginação popular e como estas histórias foram inventadas, estes mitos. Está bem? Ora, vou deixar a parte teórica e vamos começar com a parte prática. Só tirar aqui esta pintura. Esta era a pintura de Leiria que eu comecei a fazer para as aulas em inglês e, portanto, vou voltar à pintura de Lisboa para as aulas em português. E agora eu tenho uma pergunta para vos fazer, que é: eu quero que esta pintura represente uma cidade abandonada, uma cidade sem pessoas. Olhem, imaginem a quarentena, mas uma quarentena bem feita, sem seres humanos. Porque eu quero que esta pintura tenha mais a ver com o além, tenha mais a ver com o sobrenatural, com o que está... É quase como se as façanhas do ser humano comecem a entrar em ruínas e sejam esquecidas. Portanto, esta imagem vai ser uma cidade que é Lisboa, não é? E depois vai haver as aparições de anjos, etc. Então eu tenho uma pergunta para vos fazer. Se não há luz artificial, se não há lâmpadas nas ruas, se este anoitecer é numa cidade abandonada e deserta, pergunta, quando estão a pintar os edifícios, o que é que acham que fica melhor? As luzes azuladas e as sombras acastanhadas, ou as luzes acastanhadas e as sombras azuladas? Portanto, para os meus amigos brasileiros que estão a assistir à aula, acastanhado é a cor do marrom, não é? Portanto, fica melhor luzes marrom e sombras azuis ou luzes azuis e sombras marrom. Por favor, escrevam, porque as escolhas estéticas que nós fazemos para uma obra de arte têm sempre que ter em linha de conta a mensagem que estamos a tentar transmitir. Está bem? Portanto, não basta escolher apenas cores, porque é bonito. Vocês têm que criar um universo. Esta decisão vai afetar em muito como é que esta pintura vai ser lida pelo público. Escrevam, por favor. Eu recuso-me a começar até vocês escreverem, está bem? Agora estou à espera. Estou aqui a ler. Muito bem, Elaine. Parabéns. Marta, o contrário. As luzes são azuladas e as sombras acastanhadas. Porquê? Porque se a luz vem exclusivamente do céu, se a luz vem exclusivamente do crepúsculo, a luz tem que ser azulada. Porque não há lâmpadas laranjas nem amarelas numa cidade deserta. E então, vamos começar a pintura. Temos aqui novamente a paleta que continua sempre molhada. Se querem aprender a fazer isto, vejam um vídeo da semana passada, que eu não vou repetir, não é? Mas as tintas ficam úmidas durante todo este tempo.
E o que é que eu fiz? Está aqui o máximo de contraste que me é permitido pintar nesta pintura. As luzes não podem ser mais claras que este cinzento e as sombras não podem ser mais escuras que este cinzento. É apenas um tom na escala Moncel, que tem 10 tons entre o preto e o branco. Portanto, eu não posso mesmo jogar com mais contraste do que o que está aqui. E introduzi cor. E agora reparem, este azul aqui está mais ou menos ao nível deste cinza. Aquele azul muito escuro é mais escuro do que este cinza, portanto eu não o vou usar na pintura, mas vou usá-lo às vezes se eu quiser escurecer este azul mais claro. Ponho um toquezinho de ultramarino só para ajudar a descer o tom. Este azul aqui é ligeiramente mais claro que este, portanto está ao nível deste cinzento cá de cima. E esta cor que está escondida, desculpem, é um verde azeitona, portanto uma cor caqui, não é? Um verde de exército. Está ao nível deste cinzento mais claro. Tem o mesmo tom. Portanto, eu posso usar este tipo de cor com este cinzento. Estão a perceber a ideia? E se vocês não organizarem as cores desta forma, nunca, nunca, nunca vos vai ser possível pintarem imagens subtis que tenham apenas um tom de diferença entre luz e sombra. Vai ser impossível. Porque os vossos olhos não vão conseguir ver, sequer, não vão conseguir ver se esta cor é mais clara ou mais escura que aquela ou do que aquela. É uma confusão. E, portanto, vocês têm que sistematizar a vossa paleta. Tá bom? Então vamos começar a pintura. Eu já sujei as mãos, mas não faz mal. Um artista sem mãos sujas não é artista. Nunca confiar. Perguntas? Escrevam se tiverem perguntas, está bem? Porque eu gostava de começar a responder algumas das vossas questões. Então vou começar com as sombras. E geralmente eu gosto de começar com as sombras. E reparem neste contexto. Como este cinzento da sombra é mais escuro do que este azul que eu tenho aqui, se eu quiser... Imaginem que eu quero uma sombra azulada, porque eu não quero. Mas imaginem, se eu misturar este cinzento com este azul, eu já aclarei o cinzento, porque o azul é mais claro que o cinzento. É por isso que eu tenho aqui o ultramarino, caso eu precise de escurecê-lo novamente. Pronto. Este cinzento azulado já tem o mesmo valor de luz e sombra do que o cinzento que está lá em cima. Estão a perceber a ideia? Portanto, nós vamos trabalhar com este tipo de escolhas. Então vamos começar com a sombra acastanhada, portanto marrom, não é? Como se diz no Brasil. E isto agora vai ser uma chatice, porque vamos ter de começar a criar valores. Uma pergunta para a turma, para toda a classe. Nas sombras, nós vamos simplificar ou vamos complexificar? Portanto, eu vou começar a trabalhar já tudo o que vejo nas sombras ou vou começar por simplificar de uma cor quase lisa? Escrevam, por favor. Escrevam. Eu quero ter a certeza que vocês estão a compreender a aula. Porque se vocês não... E não é vergonha nenhuma. Se vocês não souberem, é muito simples. Basta eu ler e depois eu explico novamente. É para ter a certeza que todo o mundo está a entender onde eu estou, em termos de curso, em termos de aula. Portanto, eu de início ainda me estou a referir muito bem a simplificar as sombras. Vamos simplificar bastante. Eu de início ainda me estou a referir à imagem, porque estou ainda a criar a estrutura da pintura, mas à medida que esta pintura desenvolver, eu vou olhar cada vez menos para esta imagem e vai ser cada vez mais a partir da imaginação. Porque esta pintura vai ser relacionada com a imaginação. Portanto, vamos simplificar, o que significa que podemos até espalhar este tipo de cor com uma certa facilidade. Eu puxei deliberadamente a colina do castelo um pouco mais alta do que é na realidade, porque eu quero esta imagem para ter um certo impacto. Portanto, eu quero que o castelo esteja mesmo lá em cima da colina e não tão cá em baixo. Vamos começar agora com algumas das sombras mais importantes da pintura. Eu estou a reforçar algumas das imagens que pintei, alguns dos temas que pintei na semana passada,
mas agora estou a castanhá-los. Portanto, eu quero que a maioria destas sombras fiquem quentes, fiquem marrom. E estar a falar várias línguas ao mesmo tempo vai ser um problema interessante. E estar a pintar enquanto se fala, mais interessante é. Mas tudo se consegue fazer. Portanto, vamos... Desculpem, recebi uma chamada, foi por isso que interrompi agora o telefone. E vamos... A imagem foi mostrada na semana passada, portanto, eu escolhi simplesmente uma imagem da internet que me mostre a estrutura da cidade de Lisboa e estou a pintar apenas a estrutura principal dos edifícios. É claro que neste momento eu não estou focado em pormenores, mas estou a reforçar tudo o que foi feito na semana passada para se tornar mais visível e com mais força. Portanto, há aqui sombras que ainda não foram pintadas e que vou começar a introduzi-las. Há aqui sombras do lado dos edifícios que eu não pintei e, portanto, vou marcá-las hoje. E reparem que esta simplificação funciona extremamente bem para vos permitir pintar tudo. Portanto, se vocês tiverem este bom hábito de simplificar antes de complexificar, nada vai ser difícil de pintar. Nada. E eu estou a falar a sério. Absolutamente nada vai ser difícil de pintar. Tudo estará ao vosso alcance porque tudo será simples. Exatamente porque simplificam. Pronto, vamos criar de início umas imagens muito abstratas e muito vagas. E eu estou quase a terminar a parte das sombras. Só quero certificar-me de que algumas sombras importantes estão a ser marcadas. Se me cerrem os olhos quando pintam. Portanto, por favor, se me cerrem os olhos, olhem para a imagem que estão a pintar ou olhem para a realidade com os olhos semicerrados e procurem onde é que estão as luzes e as sombras, que é para não confundirem as coisas. Portanto, ao semicerrar os olhos e comparando a pintura com o que está ali, ainda me faltam grandes manchas de escuro por toda esta zona. Tenho manchas de escuro que sobem aqui também. Toda esta zona pode ser altamente simplificada, mais do que aquilo que eu fiz há pouco. E eu vejo também um triângulo que sobe para a torre do castelo e o triângulo desce para o lado. Eu estou a simplificar. Mais tarde pintarei árvores nesta zona da colina, não é? De momento não interessa. Quando eu semicerro os olhos, vejo aqui sombras na parte de cima da colina, que é a parte das árvores que não apanha luz. Há aqui também uma outra sombra, muito bonita, por acaso, que eu agora vou marcar, porque as ameias do castelo não sobem tanto. Isto é a parte escura das árvores. E penso que por agora chega. Portanto, em termos de escuros, eu depois irei trabalhar o resto da cidade, porque agora não vamos estar a marcar tudo o que existe em termos de cidade. Senão esta aula fica uma chatice. E eu quero certificar-me que vocês não se aborrecem. Eu estou sempre a olhar para o número de pessoas que estão online para ver se não estou a esticar-me demasiado em temas que não interessam, que é para não vos perder em termos de aula. Eu não quero chatear ninguém com coisas desnecessárias. Pronto, chega. Agora vou fazer o seguinte, que é... Vou trabalhar o oposto. Agora vou começar com um tom extremamente claro e azulado para começar a marcar as luzes da cidade. E vai-me ser muito fácil fazer isso, porque como eu tenho a paleta organizada, eu sei que se eu pegar neste tom aqui e misturar com um pouco de azul, e eu sei que o azul é mais escuro do que aquele cinzento que eu tirei, e como é mais escuro, eu tenho que juntar só um bocadinho de branco. Só um bocadinho. Foi demais. Desculpem lá. Foi demais. Ficou mais claro que o cinzento e não pode ser.
Tem que ser um tom semelhante. Pronto. Agora sim, tenho um tom que não é nem mais claro nem mais escuro do que o máximo de claro que eu me permitia pintar nesta imagem. Portanto, voltei a repetir a ideia de que tudo nesta pintura está a ser uma decisão. Portanto, não tem nada a ver com a realidade, não é? A realidade é muito diferente do que eu estou a pintar. Eu estou a pintar uma interpretação da realidade que, se tudo correr bem, vai ter um cariz mais místico e mais surreal do que a própria cidade de Lisboa vista ao vivo, não é? Porque uma cidade é uma cidade. Portanto, por mais linda que uma cidade seja, e Lisboa é, não pode captar algumas das sensações que apenas a arte nos pode dar. Portanto, a arte da pintura, vai captar sensações, pensamentos e sentimentos que a própria realidade não nos pode dar. Faz sentido o que eu estou a dizer? Agora, se me cerrem os olhos quando estão a pintar, e eu, ao se me cerrar os olhos, eu estou à procura dos pontos mais luminosos da cidade. E esta diagonal que eu pintei na semana passada faz agora sentido que eu introduza como pontos de luz. Porque eu, quando olho para a pintura, toda esta zona, na realidade, eram pontos de luz. Portanto, deixem-me criar aqui as luzes. Mantenham as coisas vagas por agora. Portanto, é muito importante não se distraírem com o que não é estrutural. Portanto, eu estou a estruturar onde é que estão as luzes e as sombras, nada mais. Não estou a pintar janelas, não estou a pintar... não, desculpem, cresci muito ali, vou cortar aqui. Vamos tornar esta parte do edifício luz e a outra metade sombra. Portanto, esta parte pode sair. E esta estruturação de luz e sombra é essencial para começar a criar o tal ambiente de uma cidade. Portanto, temos aqui um edifício que vai ser uma igreja. Proporcionalmente, eu depois vou estruturar melhor as coisas. De momento estou a desenhar apenas à vista e sem tirar nenhuma espécie de... sem ter tempo para pensar as formas. Mas estas formas inconscientemente acabam por sair, não é? Porque eu tenho treino clássico. Mas, por exemplo, eu vou puxar esta igreja mais para a direita na pintura final. Por agora vou manter aqui só para vocês verem. Mas depois na pintura final eu vou puxar montes de coisas. Vamos transformar edifícios em retângulos simples, por enquanto. Portanto, eu não estou a introduzir nenhuma espécie de luzes ou sombras ornamentadas. Tudo é muito, 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 muito simples. E há uma outra lenda grega que eu gostava de vos dizer, de vos contar, que é, houve um artista também na Grécia Antiga que ao pintar eu não sei qual era o tema da pintura, mas acho que era certamente natureza, mas eu não sei se era uma paisagem ou assim. Mas um dos elementos da pintura tinha uma codorniz ou uma perdiz, tinha uma ave, tinha um pássaro. E quando ele reparou que todo o público focava-se muito nas penas da perdiz ou da codorniz, porque eram tão realistas que o público ficava cativado com aquele pormenor, ele eliminou a perdiz. Porquê? E fez muito bem. Porque aqueles pormenores estavam a distrair do ponto mais importante da imagem. Portanto, vocês quando estão a pintar, estão a contar uma história. E é crucial que decidam antecipadamente sobre o que é que esta pintura vai ser. Portanto, no meu caso, como eu já vos disse, vai ser a descrição de uma cidade vazia e vai haver um ambiente espiritual. Portanto, vai haver uma necessidade de comprimir tons e criar efeitos de luz que vão para além da nossa realidade. Mas há mais do que isso. Há toda uma
há toda uma estruturação da imagem que vai circular num ponto focal. E, portanto, se eu olhar para a pintura toda, vamos imaginar que este azul aqui, neste canto, é tão bonito, que me está a distrair da parte mais importante da pintura. O que é que vocês devem fazer? Preservar a beleza do azul ou eliminar a beleza do azul? Escrevam, por favor. Eu já vos contei a lenda grega e daqui a pouco já vou dizer o que é que Picasso disse sobre esse assunto. Portanto, as zonas mais claras da imagem agora. Vamos tornar a Almada e Cacilhas assim um bocadinho mais luminosa, porque nunca se dá a importância devida à outra margem. Então vamos marcar aqui uns pontos interessantes de luz e sombra. Do outro lado do Rio Tejo. Pronto. Depois vamos deixar secar. Eu ainda estou a testar as imagens para ver até que ponto é que as luzes e as sombras funcionam ou não. Portanto, imagens abstratas, imagens muito simples, só para estruturar o essencial. Por agora chega, porque eu quero saltar, eu vou focar-me mais numa zona e começar a trabalhar mais toda essa parte da imagem. Então, na pintura final, eu quero que um dos pontos focais seja castelo. E se o castelo vai ser mais importante do que a cidade, significa que é a altura de matar alguns destes azuis. Faz sentido? Portanto, vamos reforçar a cor viva ali e vamos eliminar algumas destas cores por debaixo. Picasso dizia que uma pintura não é uma soma de construções, mas sim uma pintura é uma soma de destruições. E vou voltar a repetir esta frase. Uma pintura não é acrescentando coisas bonitas, mas sim destruindo-as. É uma depuração. Eu acho que ele tinha toda a razão neste campo que eu vos estou a falar, que é muito importante saber qual é a mensagem da pintura e trabalhar com essa mensagem. Portanto, não deixar que distrações irrelevantes estraguem o efeito visual que vocês estão a querer descrever. Está bem? Pronto. Então o que é que eu fiz aqui de momento? Eu de momento estou só a misturar cores, um pouco ao calhas até, porque eu estou aberto a sugestões que a própria tinta vai criar. Mas reforcei o azul. Ele quando secar vai tornar-se mais claro. E vou fazer aqui uma coisa que é, vou criar agora um outro tom de azul só ligeiramente mais claro, mas nunca mais claro do que os tons mais claros que eu posso pintar. Isso já nós sabemos e já sabemos, não é? Só ligeiramente, que é para ter o mesmo valor daquele verde azulado que eu estou a pintar aqui por baixo. Portanto, na zona do horizonte, regra geral, fica bem ter os tons um pouquinho mais claros do que na parte de cima do céu, para criar uma gradação. Não se esqueçam que eu quero mesmo ver o que é que vocês estão a fazer. Eu quero mesmo ver as vossas pinturas feitas em casa e tem apenas uma regra, que é contraste o mínimo possível. Portanto, não exagerar luzes e sombras. Vamos reduzi-las ao máximo, está bem? O tema destas 3 aulas que eu estou a fazer é sobre luz e sombra comprimidas. Depois vamos passar a outros temas. Agora vou àquele tom mais esverdeado. Vamos reforçá-lo. Mais uma vez vou só pôr aqui um toquezinho de branco para criar um azul turquesa ligeiramente mais claro nestas partes de baixo do céu. Portanto, não permitir que nada no resto do céu seja mais claro que estes tons.
À medida que os tons secarem, vocês vão começar a ver uma intensificação da cor. E agora vamos então à fase seguinte, que é vamos começar a neutralizar a cor. E vejam que bom, como eu tenho os 4 tons de cinzento ordenados, é muito fácil aclarar ligeiramente ou escurecer ligeiramente, mudando apenas de... Portanto, as teclas de um piano têm que estar organizadas dos graves para os agudos, não é? É o mesmo com a cor. Organizem a vossa palete sempre, por exemplo, dos escuros para os claros. Mas tenham consistência no que fazem. Não pintem apenas ao calhas, porque geralmente não vão conseguir efeitos de grande valor ou de grande criatividade. Se for assim tudo um bocado conforme. Pronto. Então agora estou aqui a começar a acinzentar alguns dos azuis anteriores que tínhamos e dos verdes, não é? Estou a começar a eliminar, porque esta nova cor já foi misturada com cinzento. O que significa que visualmente não vai ter tanto impacto como aquelas cores mais fortes que eu acabei de colocar. E é claro que inicialmente esta mistura pode ser um pouco exagerada, não é? Mais tarde teremos de torná-la mais subtil. Mas por agora está a funcionar. Vamos fazer aqui uma pequena pausa. Até porque eu não sei ainda a 100% como é que esta cor depois vai secar. Em termos visuais, não é? Em termos de composição. Vou puxar a cor ainda mais neutra e mais escura para o lado direito. Vou só introduzir aqui outro tom. Desta vez é um tom mais roxo, mais púrpura, não é? E vamos trabalhar com este tipo de cores mais neutras para começar a eliminar o excesso de vibração cromática que estava nesta parte da pintura. Porque nós temos de criar um ambiente. O ambiente tem que se focar ali. E porquê é que tem de se focar ali? Porque sim. Porque o artista decidiu. Mas é importante decidir. Diferentes artistas fariam escolhas diferentes. E eu não posso dizer que é melhor ou pior. Porque nós podemos ter artistas que decidam focar-se, sei lá, numa outra parte qualquer da pintura e criar uma pintura igualmente válida, igualmente poderosa. Portanto, não é necessário... não tentem perceber a arte demasiado de um ponto de vista puramente intelectual, porque há um lado emocional também e é importante deixar as emoções também fluir. Muitas das nossas escolhas devem ser feitas intuitivamente. Mas, para quem for principiante, eu não recomendo o lado intuitivo enquanto estão a começar. Portanto, não recomendo mesmo. Convém trabalhar com a mente, com o cérebro. Ora bem, estou só rapidamente a misturar aqui uma cor quase qualquer, só para eliminar a vibração cromática de certas partes da pintura. Estão a perceber o que eu estou a fazer? Se escreverem sim, eu sei o que é que significa. Desta vez não é preciso uma frase completa, está bem? Portanto, escrevam só sim ou não. Se não perceberem, digam não, que é para eu poder explicar melhor e novamente. E até vou mais longe. Eu acho que vou mesmo eliminar a diferença... Desculpem, vou mudar aqui de tom, porque está um bocadinho claro demais. Vou eliminar a diferença entre a cidade e o céu nestas partes mais exteriores. Portanto, o que eu estou a fazer agora é destruir a separação entre cidade e céu em algumas partes mais exteriores da pintura. Acho que vou fazer o mesmo daquele lado. Exatamente. Portanto, o castelo e o céu quase que vão fundir-se nesta zona também. Porque eu quero começar a puxar muito mais a força deste azul que está neste canto. Portanto, estão a entender o passo em que eu estou a trabalhar. Agora reparem numa outra coisa. Isto é incrível. Reparem como 4 cores que são tão parecidas na paleta, tão parecidas que são,
estão a criar contrastes tão poderosos e tão fortes na pintura final. E isto tudo é a imaginação do nosso cérebro. Portanto, este contraste não existe na realidade. Se vocês forem com um espectrómetro e medirem a quantidade de luz que é refletida pelas várias cores, vão concluir, por medição científica, não é? Que todas estas cores são muito, muito, muito parecidas umas às outras. Mas era o que eu vos dizia na aula passada e também quando fiz aquele retrato de uma escultura, não é? Do desterrado, com 4 tons de negro. A nossa mente imagina os contrastes quando os contrastes não estão lá. Portanto, só para reforçar muito essa ideia. E... olhei agora para o relógio e estou a ver que a aula está quase no fim. Que horror, o tempo voou. Então, vou só pintar algumas luzes, mas desta vez... Vou só acrescentar aqui algumas... Isto nem vai dar tempo para fazer nada. Olhem, esqueçam. Vamos fazer uma coisa, que é, eu vou continuar a fazer esta pintura, vou filmar o processo e depois colocarei no YouTube para vocês verem. Entretanto, perguntas. É a altura de fazerem perguntas. Eu vou conseguir ler, se escreverem agora, porque não estou a pintar. E gostava de dizer outra coisa, que é para a semana vamos encerrar o ciclo das pinturas feitas com tons comprimidos, de luz e sombra, mas para a semana eu irei iniciar uma pintura exclusivamente com tons claros. Portanto, quase branco ou perto disso, não é? Em que a cor mais clara vai ser, se calhar até branco, ainda vou decidir, e a cor mais escura vai ser apenas um tom de diferença na escala Munsell. Portanto, a cor mais escura vai ser um cinzento extremamente claro. E vai ser a última pintura deste ciclo que eu estou a fazer, para eu vos mostrar como... Eu depois vou pôr as 3 pinturas lado a lado. O retrato que eu fiz em tons de negro, esta paisagem concluída, e depois a pintura em tons de branco, ou quase branco, e vamos comparar a sensação visual que é nós trabalharmos numa escala muito escura, médio escura, ou então muito clara. E como as emoções vão ser completamente diferentes. Anabela, eu vou mostrar sim. Eu vou mostrar o retrato na próxima aula então, porque eu não o tenho aqui. Está longe, está no corredor. E vocês vão ver que a escolha da escala, se é clara, média ou escura, é semelhante à escolha da tonalidade na música clássica. Portanto, se vocês estão a trabalhar numa tonalidade maior ou menor, não é? É exatamente a mesma coisa com a cor. E pouco interessa em termos... Estou aqui a ver uma pergunta. Vou ver se consigo ler. No início da pintura, Marta, temos atenção a todos os edifícios individuais ou pinta-se as áreas com... Não pintamos edifícios individuais. Pintamos massas de luz e sombra. É por isso que semicerramos os olhos. Eu vi esta diagonal de luz e depois vi aqui umas manchas de sombra quando semicerrei os olhos. E é muito importante... é mesmo muito importante não pintarmos edifícios individuais, está bem? Porque senão perdemos-nos numa confusão de detalhes e depois não conseguimos estruturar onde é que os edifícios estão. E certamente que os vamos pintar nos lugares errados. Temos de pintar primeiro as grandes massas de luz e sombra, semicerrar os olhos, e quando sentirmos que as massas de luz e sombra estão no lugar certo e que já não há problemas de forma entre a luz e a sombra, então aí sim começamos a introduzir os edifícios. Está bem? Sempre do geral para o particular, nunca do particular para o geral. Entretanto, a cor está a começar a secar aqui em cima e vocês estão a começar a ver que o ponto focal da pintura está a saltar cada vez mais para ali. Estes tons mais negros vão tornar-se mais interessantes quando eu começar a introduzir mais tons intermédios. Portanto, de momento foi só aquela simplificação da sombra que nós falámos no início. Mas depois toda a pintura vai tornar-se muito mais interessante quando se introduzir mais variedade, mais tons intermédios. E para aqueles que chegaram agora e não percebem o que é que eu estou a pintar, porque ainda está abstrato, eu estou a pintar o Castelo de Lisboa, vai ser aqui uma mancha de floresta e cá em baixo a cidade.
vai ser Lisboa. Vai-se ver o Tejo, o Rio Tejo, não é? Para quem não for de Portugal, está aqui um rio. E do outro lado vai-se ver a cidade de Almada. Mas de momento ainda está abstrato. E isto também para vos mostrar que mesmo a pintura mais realista, porque se eu quiser, eu transformo isto numa pintura realista, hiperrealista até. Mesmo as pinturas mais hiperrealistas do mundo começam muito abstratas, com umas manchas e com simplificação. Então, obrigado a todos e até para a semana que vem, para a próxima aula. A próxima aula vai ser tons extremamente claros. E se tudo correr bem, vou conseguir mostrar-vos esta pintura já ou completa ou quase completa. Está bom? Então um abraço a todos. Por favor, partilhem, como costume. E se tiverem mais perguntas a fazer, escrevam nos comentários que eu para a semana responderei. Está bom? Então, obrigado a todos. Até à próxima. E desculpem o pequeno atraso do início, mas a internet não estava a funcionar bem. Tchau então. Adeus.